Shalom a todos, Shalom de Jesus de Nazaré. Voltamos aqui para dar continuidade à leitura do livro de Isaías. É tudo de bom, maravilhoso, aleluia, glória a Deus. Eu recomendo a vocês ler os apóstolos também. Como que eu vou ler os apóstolos? Leia as cartas apostólicas da Nova Aliança, mas leia os profetas da Bíblia, ok? Nós estamos vivendo tempos que as profecias estão se cumprindo. E se você não conhecer as profecias, você vai acreditar em tudo que fala por aí. Gente, é cada coisa que a gente vê por essa internet aí, ok? Tô limpando aqui a tela. É cada coisa, gente, que a gente vê por essa internet aí. Não vai acreditando de tudo não, gente. Agora tá um negócio de EQM, todo mundo seguindo EQM. O pessoal, eu sei que tem pessoas sinceras, que tem experiência com Deus, mas cuidado. Virou moda, tudo que vira moda a gente tem que tomar cuidado. Pede para o Senhor confirmar, pede para o Senhor dar algo na Bíblia para confirmar. Ok? Eu queria tanto que as pessoas se interessassem em ler os profetas bíblicos, os evangelhos, os escritos apostólicos, porque é tanta gente que gosta de seguir o engano. Mas vamos lá para a glória do Pai eterno, porque nós precisamos continuar. Que o Senhor esteja comigo, esteja com vocês, nos dando entendimento. Se você não concorda com o que eu falo, pega a Bíblia e vai ler. Eu não prego doutrina, eu não prego de igreja, eu não prego política. Misericórdia de política, então eu estou fugindo. Mas vamos lá. Eu quero pregar a Bíblia. E o amor e o respeito ao Pai, Filho e Espírito Santo. Respeitar as pessoas também, ok? As pessoas também precisam de respeito, ok? Tem muita gente aí usando o nome de Deus para desrespeitar as pessoas. Isso aí também não é de Deus. Mas vamos lá. Capítulo 9. Mas para os que estavam aflitos não haverá escuridão. A famosa escuridão, gente. Essa escuridão já vem desde Isaías, que vem falando 2.800 anos, ok? Eu não sei o que aconteceu de lá para cá, mas lá no Apocalipse também fala da escuridão. Diz que vai dar um apagão, mas não é só que vai ficar escuro o sol. Eles estão querendo derrubar a energia, derrubar a internet. E aí diz que a catástrofe vai ser pior do que jogar a BOMBA núclea, sabe? Diz que é pior ainda se isso acontecer, gente, desse apagão aí que estão falando. Mas aqui já está falando, para que estava aflita, para a que estava aflita, não haverá escuridão. É a nação, viu, gente? Aqui está falando no feminino, que está falando a nação. Então nós temos que buscar o Senhor, ok? Porque é o Senhor que é a nossa luz. Vamos lá. Nos primeiros tempos, ele envelheceu a terra. Não sei se era para falar envelheceu, mas envelheceu mesmo, ok? Ou eu que já não sei mais português direito. A terra de Zebulon. Essa tradução aqui vem dos judeus mesmo, ok? Judeu mesmo, não é genérico não, é judeu mesmo. Vamos lá. Santo é o nome do Eterno, me ajuda, Senhor. Vamos lá. A terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tempos fará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. Olha aí. Olha lá, Isaías falando da Galileia dos gentios, gente, quase 800 anos antes da vinda do Senhor Jesus.
e aonde que o Senhor Jesus começou o ministério e aonde que ele reuniu após a ressurreição, tudo na Galileia dos gentios. É isso que os religiosos de hoje não querem engolir e está inventando um novo evangelho, está inventando um novo Yeshua, porque eles não querem engolir isso. Que o Senhor Jesus começou o ministério na Galileia dos gentios e terminou na Galileia dos gentios. Olha aqui, ó. Olha aqui, eu vou até ler de novo isso aqui. Até ler de novo aqui para vocês entenderem. É um versículo só, mas ele é bem grandão. Gente, eu nem olhei quantos versículos tem esse capítulo, eu preciso olhar. Ok? Normalmente, Isaías dá pra gente fazer de uma vez um capítulo. Ok? Mesmo que é um pouquinho mais grande, mas como é mais a leitura. Mas vamos lá, voltando pro início. Aqui, ó. Terminou lá o capítulo 8 falando, olha aqui, temos que ver o finalzinho aqui para entender. E para a terra embaixo, e eis aí a angústia, e escuridão, tristeza da aflição, e para as trevas serão empurrados. Ok? Mas para a que estava aflita não haverá escuridão. Nos primeiros tempos, ele envelheceu a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos fará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, além do Rio Jordão, ok? O que é? A Galileia dos gentios. Porque ele faria, está falando que Adonai faria isso. Porque ele faria glorioso a Galileia dos gentios. Porque ali o Senhor Jesus de Nazaré começou o seu ministério e ali ele reuniu com o povo após a ressurreição. Vamos continuar a leitura. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Olha lá, quem andava em trevas, os gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Luz é Jesus. Ele fala, que ele é a luz do mundo e quem segue ele não anda em trevas. Obrigado, Jesus. O povo que andava em trevas viu uma grande luz e sobre os que habitavam na terra de profunda escuridão resplandeceu a luz. Aqui, gente, está falando de uma escuridão de conhecimento de Deus, ok? O versículo 3. Tu multiplicaste este povo, a alegria lhes aumentaste, todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa e como exulta quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo da sua carga e o bordão do seu ombro, que é o cetro do seu opressor, como no dia de Midian. Ok? Sim, gente. Quem encontra com a luz, encontra isso. Vamos acreditar, gente. É a Bíblia que está falando. Isso aqui não é pregador nenhum que está falando, não. É a Bíblia. Porque tu quebraste o jugo da carga e o bordão do seu ombro, que é o cetro do seu opressor, como no dia de Midian. Porque todo calçado daqueles que andavam no tumulto e toda capa revolvida em sangue serão queimados, servindo de pasto ao fogo, porque um menino nos nasceu. Isaías é o livro de messiânico, do Messias de Nazaré, ok? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será... Olha, esse versículo é tremendo, eu tenho na capa do meu Facebook. As pessoas, elas ficam na internet, não tem o que fazer, gente. Sério, essas pessoas não têm o que fazer, porque elas não estão pregando evangelho. Elas ficam na internet brigando, que não é nome de Jesus, que não é nome de Jesus, que não é nome de Jesus. Gente... Vocês ficam perdendo tempo nesse negócio aí? Quer saber o nome de Jesus? Lê Isaías 9,6. Quer saber o nome de Jesus?
Já está lá nos evangelhos. Mas se quer saber mais, vem para Isaías 9:6. Sobre o seu nome, sobre o seu... Aqui, ó, o governo estará sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. Sabe onde que está escrito isso aqui? Na Bíblia dos judeus original. Vamos continuar lendo. Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim. Não haverá fim, gente. Quem está em Cristo não tem fim. O povo está pregando a grande tribulação. Para a igreja de Cristo. A igreja de Cristo tem a proteção de Jesus. Não vai nesses assombros da internet também, não. Você é noiva de Cristo? Ele é o príncipe da paz. Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o estabelecer e fortificar em retidão e em justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O Senhor enviou uma palavra a Jacó e ela caiu em Israel. Porque Jacó e Israel é a mesma pessoa, viu? Aqui está falando da pessoa, do pai das 12 tribos, ok? E todo o povo saberá, Efraim e os moradores de Samaria, ok? Porque naquela época ficou dividido casa de Efraim e casa de Judá. Efraim é neto de Jacó, mas Jacó adotou como filho e colocou como primogênito, ok? Então vamos lá. E todo o povo saberá, Efraim e os moradores de Samaria, os quais em soberba e altivez de coração diz: os tijolos caíram, mas com cantaria tornaremos a edificar. Cortaram-se os sicômoros, mas por cedro os substituiremos. Era a arrogância que estava na casa chamada Efraim e também ou casa de Israel, que não é o estado que tem hoje. Não confunda as coisas, ok? A Bíblia ela sempre vai falar da casa de Israel, ou as 12 tribos juntos, ou só 10 tribos. Jerusalém é Judá, Samaria, casa de Israel. Não é o Israel de hoje. Naquela época era dividido, sul e norte. Israel era o norte, ok? Vamos lá. Pelo que o Senhor suscita contra eles os adversários de Rezim, e instiga os seus inimigos, os sírios do Oriente e os filisteus do Ocidente, e eles devoram a Israel a boca escancarada. Contudo, isso não se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Ok? O que acontece, gente? Deus permitiu que a Síria fosse lá e desmanchasse Samaria, a cidade da casa de Israel. Foi o Eterno Deus que permitiu que Nabucodonosor foi lá e levasse Judá cativo. E o Eterno Deus ainda chamou Nabucodonosor de meu servo. Então não vai nessas narrativas aí de internet também que eu vejo, que usa para política, gente. Não vai nessas narrativas também não. Deus é dono de tudo, Deus é dono de todas as nações, Deus é dono do árabe, e Deus é dono do judeu, e Deus é dono do cristão. O eterno Deus é dono de tudo, gente. O eterno Deus é dono do planeta Terra, gente. Então, Samaria ali, Deus permitiu que fosse destruído lá com a Síria, por causa da idolatria deles. E aqui fala que eles continuaram com arrogância, ok? Eles ficaram com arrogância, eles falaram assim: derrubou, mas a gente vai fazer de novo. Olha aqui, ó,
E todo o povo saberá, Efraim e os moradores de Samaria, os quais em soberba e altivez de coração dizem. Olha o que eles dizem. Os tesouros caíram, mas com cantaria tornaremos a edificar. Cortaram-se os sicômoros, mas por cedros os substituiremos. Gente, essa mesma arrogância existe em Israel hoje. Essa mesma arrogância existe em Israel hoje. Não mudou, não. Não mudou. Vocês precisam conhecer as profecias. Cuidado com as narrativas de política da internet. É o Deus eterno que decide as coisas. Tudo que está acontecendo é por permissão dele. A hora que ele falar para. Vamos lá? Pelo que o Senhor suscita contra eles os adversários de Rezim e instiga os seus inimigos. Olha aí, o Senhor suscita. O Senhor suscita os adversários. Está aqui escrito, gente. Eu não estou falando isso aqui porque eu sou anti-fulano, anti-cicrano, não. Eu estou pregando a palavra de Adonai. Se você não crê, você fala com Adonai. Você fala com Hashem. Com Hashem. Pega, vai conhecer os livros proféticos que as pessoas não leem. Vamos lá. Os sírios do Oriente e os filisteus do Ocidente, e eles devoraram a Israel a boca escancarada. Com tudo isso, não se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Todavia, o povo não se voltou para quem o feriu. É para voltar para Deus, gente. Não é para voltar para as nações, é para voltar para Deus. Olha aí, não se voltou para quem o feriu, nem buscou ao Senhor, o Eterno, Senhor dos exércitos. É Deus que usa o inimigo para ferir, gente. Vão pedir perdão para o Eterno. Coloca esse povo a fazer jejum e oração. Proíbe essas festas profanas que tem em Israel. Alguém já pensou nisso? Ou fica todo mundo na narrativa política? Vamos lá, vamos continuar. Pelo que o Senhor cortou de Israel a cabeça e a cauda, o ramo e o junco no mesmo dia. O ancião e o varão de respeito, esse é a cabeça, e o profeta que ensina mentira, esse é a cauda. Sabe qual é o profeta que ensina mentira? Inclusive, infelizmente, meio evangélico tem muitos. Eles só pregam glórias. Glórias e glórias e glórias e glórias e glórias, porque o povo gosta de ouvir isso. O povo gosta de ouvir só glórias e glórias. Glórias para os cristãos, glórias para os judeus, glórias e glórias. Gente, Deus dá glória quando o povo merece glória. Nós temos que clamar por perdão. Nós temos que clamar pelas misericórdias de Deus. Nós temos que clamar em nome do Messias que derramou o sangue puro por nós. Não vá atrás de falsos profetas. Vamos continuar lendo? Porque os que guiam este povo o desencaminham, e os que por eles são guiados são devorados. Olha aí. Pelo que o Senhor não se regozija nos seus jovens, e não se compadece dos seus órfãos e das suas viúvas, porque todos eles são profanos e malfeitores, e toda a boca profere doidices. Com tudo isso, não se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. É Deus, viu, gente? É o Eterno. Vocês acham que o povo de hoje está melhor que aquele povo daquela época de Isaías? Vou continuar a leitura. Pois a impiedade lavra como um fogo que devora espinhos e abrolhos, e se ateia no emanado da floresta, e eles sobem ao alto em espessas nuvens de fumaça. Por causa da ira do Senhor dos exércitos, a terra se queima
Por causa da ira do Senhor dos Exércitos, a terra se queima. As pessoas falam que é a Nova Ordem X, fala que é o Globin X, fala que é o... que mais, gente? Agora tem tanta coisa aí, né? Fala que é não sei o que, não sei o que. Olha o que a Bíblia diz. Por que não lê a Bíblia? Lê a Bíblia, gente. Pois a impiedade lavra como fogo e devora espinhos e abrolho e ateia no emaranhado da floresta. E eles sobem ao alto em espessas nuvens de fumaça. Por causa da ira do Senhor dos Exércitos, a terra se queima e o povo é como pasto de fogo. Ninguém poupa o seu irmão. Se escolher da banda direita, ainda terá fome, e se comer da banda esquerda, ainda não se fartará. Cada um comerá a carne de seu braço. É forte, gente, mas é os verdadeiros profetas que pregou. Isaías foi morto, foi partido no meio, porque falou a verdade, mas o livro dele continua aqui. E aqueles lá que falaram mentira, enganação, a gente não sabe, não tem nem história para contar. Ele tá até ir pro Guiene. Ok? Então é isso, gente. Tem que ensinar o povo a se arrepender, a se humilhar, pedir perdão para Deus. Não é ficar achando sempre um culpado, essas narrativas de achar sempre um culpado. Sempre um culpado. Como se Deus não existisse. Como se Deus não mandasse nada. É assim que os judeus e cristãos dos dias de hoje vivem. Como se Deus não existisse. Ah, porque foi fulano, porque foi cicrano, vou matar fulano, vou matar cicrano, vamos fazer greve disso, vamos fazer greve daquilo, vamos protestar isso, vamos protestar aquilo, porque vive tudo aqui nessa carnalidade. Não reconhece que tem um Todo-Poderoso acima das nações e acima dos governos. Não importa se a gente segue governo de direita, de esquerda, o Eterno está acima. Não vai nessas narrativas, não, desse povo, que usa um partido contra outro para ganhar voto. Ok? Que seja feita a vontade do Eterno Deus. Alguém tem coragem de falar isso? Que seja feita a vontade do Eterno Deus no Brasil, em Israel e nas nações. Alguém tem coragem de falar isso? Em nome de Jesus, eu me uno àqueles que falam que seja feita a vontade do Eterno Deus. E no nome de Jesus, eu peço, Senhor, tenha misericórdia de mim, da minha família, cubra eu e a minha casa debaixo do manto de Jesus Cristo, hoje e para sempre. Se você crê em Jesus, que Ele também te cubra, que você também esteja na proteção. É o que eu deixo aqui, finalizando essa live. Lá tem o meu YouTube, Bíblia Diária Helena. Tem a página no Facebook, Bíblia Diária Helena. Aqui eu não prego religião, não prego doutrina, não prego política. Aqui é a Bíblia. Leia, se você não concorda com o que eu falo, leia ela. Mas as verdadeiras profecias estão na Bíblia. Deus pode revelar hoje, eu creio que Deus revela. Mas cuidado, que tem muito falso profeta na terra nos dias de hoje. E que o Eterno Deus vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.